Glória a Jesus. Cumprimento meus amados irmãos, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Olhando aqui para os irmãos, vejo olhar dos irmãos brilhando, né? Não sei se é ansioso pela palavra, se é nervosismo do pregador. Que olha para os irmãos, vê o rosto atento e olhando. Lembrei do irmão Pedro. Uma vez ele recebeu a oportunidade para louvar, e ele disse que todos que chegam aqui dizem é motivo de alegria, né? Aí ele disse, para mim é motivo de nervosismo, porque realmente até nós que estamos aqui todo dia, que tocamos, que participamos dos cultos, que de vez em quando ministramos, mas há esse nervosismo mesmo. Isso é comum e até bom, porque nós vamos falar não é de história, de fada nem nada, vamos falar da Bíblia Sagrada, aquilo que nos alimenta, né? Jesus Cristo deixou bem claro que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus é justamente aquilo que fala do seu Filho, e o Filho que se revelou através da palavra, que cumpriu o que a palavra estava escrito, que nos transformou, e através da palavra vencemos o inimigo, vencemos as tentações e temos a garantia e a certeza que vamos morar no céu. É através dessa palavra. Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos aqui meditar um pouco na Escritura Sagrada, expor aqui um conteúdo bíblico para entendermos o que Israel passou e aprender com Israel como também vencer e como também confiar no Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Aleluia, glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra e que possais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra em que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder ou força. A contradição vai ter força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela falará assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E você diz amém, em nome de Jesus. Vamos aqui entender um pouco de que Moisés estava falando
para aquele povo, o povo que saiu do Egito, que foi libertado da escravidão das mãos de Faraó e era conduzido pelo deserto até chegar em Canaã, aonde lá era uma terra em que tinha sido prometida ao seu povo, uma terra em que Abraão anteriormente havia andado. E a Bíblia deixa bem claro que aonde ele colocasse os seus pés, aonde ele andasse, aonde ele caminhasse, era por herança ao povo que Deus iria fazer de Abraão. O interessante, e se você estiver com a Bíblia aberta, é até interessante para a gente acompanhar passo a passo. O texto começa no capítulo 6, estes pois são os mandamentos. Estes qual? É interessante pensar dessa maneira. É importante nós observar a forma da escrita e entender, porque aqui não é o começo de uma história, mas continuidade de uma que já está sendo relatada. Se analisarmos perfeitamente e procurar perceber que os autógrafos dos escritores não eram separados por capítulo ou versículo, não, muito pelo contrário, isso veio depois. Era uma história só, era um relato só, era uma escrita só. As escrituras originais da palavra, nós podemos até perceber, entender e compreender a determinado tempo, elas até não existem na forma completa. Pode até haver alguns pedaços dos pergaminhos que escritos antigamente foram, mas observando e entendemos capítulo e versículo, foi feito para nós compreender e entender e encontrar assuntos na Bíblia. Porque se eu falasse aqui, irmãos, vamos ler hoje em Deuteronômio, vamos estar aqui mais ou menos no finalzinho da quarta parte do livro. Se não tivesse versículo, tivesse capítulo, para encontrar ia ser mais difícil. Então foi feito assim, separado assim, para melhor localização de certos conteúdos. Então nós entendemos aqui que aqui é uma continuidade do capítulo 5, que aí sim, o capítulo 5, ele determina, ele fala e ele traz à memória aquilo que já tinha sido dito sobre os mandamentos, que era não matarás, não adulterarás, e vem os outros também, trazer para si outros deuses, e aí vai. Eram mandamentos que ele estava relembrando ao povo, que fizesse isto e cumprisse isto, para que quando possuíres a terra, continuar fazendo, para assim ter bênçãos de Deus. E Moisés ele vai falando isso. O interessante, igreja, que esse povo que Moisés está falando não é o mesmo que saiu do Egito. Você pode até perguntar, mas que é isso, é heresia? Não, porque aquele povo que saiu foi morto do ninho. Deus matou todos. Aqui é uma nova geração. Por isso que Moisés faz questão de trazer a memória novamente, de recuperar a mente daquele povo e entender que existe um Deus, que esse Deus tem mandamento, que esse Deus tem estatuto e que esse Deus tem ordem, tem regra. Para ser abençoado tem que estar perfeitamente dentro do padrão de Deus. E Moisés, olha, interessante, eu achei lindo isso aqui, porque Moisés aqui, igreja, ele já sabia que não iria entrar mais na terra, mas mesmo assim ele tinha cuidado e zelo daquilo que Deus tinha dado para ele. Porque se fosse qualquer outro, eu não vou entrar mesmo. Quiser que se vire, não é não? Não poderia ser, não, eu não vou mais entrar, eu não vou nem passar do Jordão. Já Josué já estava preparado, Moisés estava ciente disso. Então para que eu vou orientar um povo que o próprio povo me trouxe também uma culpa? Muitas das vezes Deus diz, por esse povo tu também não vai entrar, mas tem preparado alguém para entrar junto contigo.
Mas Deus foi gracioso e até permitiu que ele contemplasse as montanhas e o local onde o povo iria entrar. Mas vamos continuar. Eu acho interessante, porque o propósito de Moisés é lembrar os israelitas o que Deus havia realizado com poder e encorajá-los a perseverar, obedecerem e dedicarem a sua vida a Deus. Moisés tinha isso. Moisés tinha isso para si, de sempre procurar obedecer aquilo que Deus tinha falado para ele. O povo inteiro iria seguir, possamos dizer, da mesma maneira que Moisés. Mas na hora que o povo estava reunido no monte, o povo foi e disse: não, Moisés, fique só tu mesmo, nós ouvimos o que tu disser. Por medo de se aproximar de Deus. E nós entendemos que, se você for analisar, se viver num país que é ditador, lá não tem regra. Lá ele diz o que é que vai ter e pronto. Se você descumprir, morre, vai preso. Se você viver num país que não tem regras e nem é ditador, isso é anarquia. Cada um faz o que quer da vida, cada um é as minhas leis, eu que mando, as minhas regras que prevalecem, vai acabar se destruindo todo o povo. Que cada um pode matar entre si mesmo, seu vizinho, e acabar destruindo em nada, ficando sem nada. Mas nós que vivemos em liberdade, e a palavra nos deixa claro que nós somos livres, mas ser livre não é fazer o que quer, porque se passarmos a fazer o que quer, sermos livres, já passa a ser anarquia. Você é dono de si mesmo, mas tem regras. Nós somos livres, mas tem regra. Tem uma forma de andar, tem uma forma de se comportar, e uma coisa que Deus ceda é por isso. Que Deus pede é isso, que nós possamos adorar a Ele. Moisés aqui está dizendo ao povo: é o seguinte, vocês vão entrar em uma terra onde lá tem deuses, onde lá tem adoração a deuses pagãos. O nosso Deus é ciumento, Ele é zeloso. Cumpre isso aqui para que você possa viver muito. Cumpre isso aqui para que vocês possam ser abençoados. Olhem para o povo antes de vocês. Olhe para os seus pais e observe que eles abandonaram, que eles viraram as costas e foram mortos. Deus puniu. Então Moisés está lembrando o povo: é importantíssimo que vocês cumpram isso. Moisés aqui ensina essa nova geração, por amor àquele povo. O interessante é que aquele povo era o povo da promessa. Era o povo que tinham recebido a promessa. Então, o que é que Deus cobra daquele povo? Porque se aquele povo que tinha uma promessa uma promessa de um povo exclusivo, era um povo exclusivo, Deus escolheu aquele povo. Esse povo é o meu. Dentre toda a terra que seja minha, dentre todos os povos que são meu, esse povo eu escolhi para ser meu. Então, é um povo exclusivo. É uma promessa para um povo exclusivo. Então, a adoração, a devoção tem que ser exclusiva. Se é um povo exclusivo, a devoção tem que ser exclusiva a esse Deus. Isso que é interessante. Isso é que Moisés está cobrando. Tem que voltar, vocês têm que observar e tem que voltar a cumprir os padrões divinos. Vocês estão prestes a entrar em uma terra. Vocês estão prestes a possuir esta terra. Então volte aos padrões divinos. O interessante é que acho que poucos anos, e de lá para cá, sempre vem sido relembrando aqui nessa igreja, o nosso pastor, de padrões, de ética, de comportamento que essa igreja sempre teve. Mas sempre alguns realmente precisavam mesmo dessa mensagem, realmente precisava mesmo essa chamada de atenção. Mas sempre tem alguns que não concordam e vão dizer: o pastor está chato demais, está querendo mandar na gente. E às vezes não, a mensagem não está mais sendo daquela que atinge a minha necessidade, aquilo que eu realmente olho para mim e digo: realmente essa mensagem é para mim, era o que eu queria ouvir. Mas a mensagem da palavra não é aquilo que você quer ouvir. Porque se você parar para analisar, aquilo que é mais necessário e mais importante
importante para você não é ouvir o que você quer ouvir, mas sim mensagem que trata dos seus erros, mensagem que trata das suas falhas, mensagem que trata dos seus pecados. Por quê? Porque a nossa maior necessidade é reconhecer o erro, é tratar o pecado, é se quebrantar, é se arrepender. Essa é a maior mensagem. E essa é a verdadeira mensagem. Moisés está falando isso. Gente, povo de Deus, vamos voltar aos padrões. Guarde isso. Lembre disso. Se você analisar na Bíblia, eu separei só 2 pontos, mas eu vou até correr aqui, porque o tempo passa ligeiro. Em Apocalipse deixa claro, quando Jesus fala para João, e João escreve as cartas à igreja, e ele deixa bem específico a igreja de Éfeso, e ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. A igreja tinha princípio, a igreja olhava, a igreja observava, e que puseste à prova o que si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos, e tem perseverança, e suportar-te prova por causa do meu nome, e não te deixartes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Aí vem a lição: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. Há uma chamada de atenção, e é sempre bom nós relembrarmos isso, para que não venhamos cair em falha. Eu estou expondo para você um conteúdo que Moisés expôs para aquele povo, mas já chega em nós. Vamos adentrando, vamos seguindo. Esse povo era o povo que Deus escolheu através de Abraão, e Deus amava esse povo. O interessante é que você observar, Abraão também foi um povo, uma pessoa que Deus chamou a atenção. Deus olhou para o planeta Terra e viu que lá estava bagunçado, e viu que o povoado onde Abraão estava adorava outros deuses. Era um povo também que fazia o que queria, possamos dizer. Deus vem e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio desse povo. Eu não te quero mais aí, sai daí e vai para onde eu vou te mostrar. É uma separação, uma forma de viver diferente. E ele vai até certo campo, e ele anda sobre essa terra. Mas tem um momento que Abraão, por ter tido uma promessa de um filho através de Sara, acontece um problema aí. Sara se perturba, Sara se inquieta, achando que por ser velha Deus não tinha poder mais de gerar filho, e acaba entregando a sua escrava. Acontece um grande problema aí, e é preciso Deus voltar e dizer: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Novamente relembrando algo, e é sempre bom, e Deus vem e relembra isso. Por quê? Porque Abraão tinha essa promessa. Moisés relembra isso. Moisés fala disso: eu não vou entrar, mas vocês vão, então cumpre isso. Para quê? Para que temamos o Senhor, para que ame o Senhor, para que respeite o Senhor, para que tenha essa devoção exclusiva a Deus. Guarde os mandamentos, tu e teu filho, e o filho de teus filhos. Nós olhamos aqui, podemos imaginar que Deus está falando de família, mas não, aqui Ele está falando de geração. Nessa parte, Ele está falando de geração. Tema você, obedeça a você, para que teus filhos façam, os filhos dos teus filhos façam, e venham a posterioridade até a 1000 gerações. Que isso continue sendo praticado. Isso no versículo 3 deixa bem claro: ouve, pois, ó Israel, e atentes o que eu falo, e guardes, para que te vá bem, e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Para que se prolongue os dias daquele povo, para que, nós sabemos, igreja, que muitas das vezes eles abandonaram isso, e teve a punição. Muitas vezes foram espalhados, foram escravizados, levados cativo.
levado preso. Por quê? Porque deixaram de cumprir. Mas se tivesse ouvido Moisés e isso tivesse sendo passado, não era para ter acontecido. Se guardar os mandamentos, a misericórdia do Senhor se estende e as bênçãos dele vêm se estendendo. E aqui, quando fala da terra que mana leite e mel, trazendo ao povo uma semelhança daquilo que Adão e Eva viveu, das bênçãos do Senhor no jardim. Se cumprirdes todos os mandamentos, a bênção é semelhante àquela. Uma terra que mana leite e mel, uma terra que nunca vai faltar o pão, uma terra que nunca vai faltar o alimento, sempre vai cair chuva do céu, o orvalho nunca vai deixar de faltar. Nós vemos aqui a mensagem do início da mensagem, que faltou. Elias veio falar que iria parar a chuva por causa do pecado do povo. E só voltou quando ele chegou lá para dizer, depois de 3 anos, que não me falha a memória. Quando chega no versículo 4 ao 9, numa visão de todos esses versículos completos, o que é que Moisés está dizendo? Estabelecendo um padrão de vida diária em dedicação vinculada à palavra e à obediência. Moisés está trazendo isso ao povo. Mas você pode imaginar, mas tinha palavra naquela época? Você assistia a Bíblia Sagrada? A igreja tinha as Escrituras e também muitas das coisas estavam sendo passadas. Outras é que estavam deixando de ser cumprida por indivíduo. Estava hoje pela manhã, de uma forma rápida aqui para os irmãos entenderem, ministrando a palavra do Senhor nos evangelismos. Enquanto estava tendo culto, nós estávamos rodando dentro do São Francisco. E lá eu encontrei uma pessoa, uma senhora, e ela começou a conversar, e ela dizendo que o mundo está muito perigoso, né? Aí eu, é verdade. E a tendência é piorar. Se você disser para a senhora que eu vou te dar uma notícia ruim, a tendência é piorar. E a senhora, tu acha? Eu tenho certeza. Mas nós vemos aí, entrou político, saiu político, vem promessa nova, teve promessa que é só boca para fora, tem gente que tem recurso, tenta fazer alguma coisa, mas não consegue mudar. É verdade. E ela dizendo, é verdade. E realmente é. Então não há como ter mudança de um cenário do nosso município se nós não olhar para dentro de si. Porque não adianta nós tentar mudar tudo se o erro está dentro do ser humano, se a maldade é dentro do ser humano. Eu disse para ela, o correto do ser humano querer mudar as coisas é começar a mudar por si. Porque se eu mudar o irmão Antônio Carlos mudar ele, se você mudar o seu interior, você começa a ser uma pessoa diferente. Aí a sociedade muda. Pois ele está dizendo, volte a praticar você, volte a cumprir você, volte a fazer você, para que a terra possa manar leite e mel. É individual. Como é a salvação? É individual. É você. Por mais que nós não façamos parte da aliança por Canaã, mas os princípios continuam valendo. Os princípios continuam valendo. Canaã já foi recebida por aquele povo. Canaã já foi conquistada por aquele povo. Mas os princípios de lá continuam valendo para nós hoje. Os valores da palavra, os valores de Cristo ainda continua valendo na sua igreja. Chega no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que ele disse isso? Aqui ele traz tudo. Traz desde o Egito, porque lá Deus tinha de ruma, possamos dizer assim, no bom cearense, Deus lá tinha de ruma. Aquele povo saiu de lá, começou a peregrinar no deserto, vendo as maravilhas do Senhor, mas desobedece, faz bezerro de ouro, começa a adorar outros deuses, são punidos. Chega aqui Moisés, também tem deuses lá. Então escuta o que eu vou dizer para vocês. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe Ele. Então não adorem outros deuses. Não se curve a outros deuses.
este Deus que eu estou relembrando a vocês, os seus princípios, os seus valores, é o único Deus. Mas ele continua. E o interessante é que nós percebemos aqui, e alguns irmãos vão lembrar, só para nós ter a noção que os valores e os princípios não morreram lá, Jesus fala isso aqui no seu Evangelho. Quando Jesus é indagado sobre qual é o maior dos mandamentos, Marcos deixa bem claro da forma que está escrito aqui em Deuteronômio. Mateus fala, também Lucas relata, mas Marcos escreve da mesma forma que está aqui, da mesma forma, eu acredito ser, da forma que Jesus falou. O interessante é que Jesus diz: escute, pois, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Até porque Jesus veio falar aquilo que Deus mandou. Ele sempre deixou claro: eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. O que eu falo não é nada que o Pai não tenha mandado, eu só falo o que Ele manda. Então, só existe um Deus, só existe esse Senhor. Aí vem: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, ou de todo o seu poder. Jesus praticamente aqui também relembra aquele povo e traz até nós a continuidade dos ensinamentos, a continuidade de cumprir os preceitos e os mandamentos. Jesus enfatiza o amor a Deus e a continuidade da devoção. Nós também temos um privilégio e uma bênção de moradia no céu. Se o privilégio é exclusivo, a devoção é exclusiva. Então a mensagem gira tudo em torno disso aqui. Privilégio exclusivo, devoção exclusiva. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. É interessante isso aqui, pois esse aqui é uma ordem individual. Se você colocar na conjugação, vai ficar claro: amarás tu, ou então tu amarás ao Senhor teu Deus. É individual a forma aqui também. Ao Senhor teu Deus de todo o coração. Coração é todo pensamento, ou seja, há um poder de decisão. Eu decidi que eu vou amar a Deus. Eu decidi que vou cumprir seus princípios. Eu decidi que vou seguir os seus mandamentos. Parte de você. Primeiro, coração. Depois, alma. O que é alma? Entrega. Se entregar de corpo e alma. E decidir. Há uma frase que é correta, que é: ser crente é um estilo de vida. É correto. Por quê? Porque estilo é uma coisa que você decide. Se eu decidir ser um roqueiro, é um estilo de vida ser roqueiro? É uma seita também, uma adoração a Satanás, Mas se eu decidir, não é escolha minha, eu decidi. Mas se eu decidir ser cristão, é uma escolha também. Só que quando nós passamos a ser cristão, nós entendemos que não é simplesmente uma decisão, mas sim uma necessidade do ser humano se curvar ao Senhor Deus. Então, primeiro vem decisão, coração. Segundo, entrega. Se entregar de corpo e alma ao Senhor. Entregar por completo. O terceiro, força. O que é força? É lutar, é arrancar energias de onde você tem. Muitas vezes nós se desanimamos na fé e achamos: não, eu estou meio desanimado, o cansaço foi grande. Aí você vai lembrar de alguma coisa. Diz: não, eu recebi um milagre do Senhor, algo que a medicina já tinha desenganado. Então você tira a força dali e vem. Você pode imaginar: não, hoje eu já cuido de 100 horas, né? Alguns jovens podem pensar: eu já cuido de 100 horas, eu não vou não. Já cuido de 100 horas, eu vou para a igreja hoje não, vou só amanhã. Mas aí você começa a pensar: olha os livramentos que Deus me deu. Tire força daí e venha para a igreja. Entregar de coração, decisão. Entregar de alma é completo. Entrega e força, tirar força e se dedicar e vir. Até a Bíblia Sagrada deixa bem claro Jesus dizendo que esforçai-vos para entrar pela porta estreita. É esforço. Muitas vezes o cansaço vem. O Dom Carlos pregando hoje pela manhã, ele deixou bem claro, tratando um versículo que veio à memória e ele citou no meio da sua mensagem, que era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele deixou bem claro, e isso eu achei interessante,
E eu até frisei no final, quando eu recebi a oportunidade para fazer a oração de encerramento, e ele deixou bem claro, ele dizendo, ó, vai ter problemas como cristãos, dificuldade, vai. No mundo também tem do mesmo jeito. Você pode lutar, você pode batalhar, você pode se esforçar, mas você vai se apertar em alguma coisa e vai tirar você do centro, do seu controle, e você vai se desesperar. Na igreja também você pode passar por isso, porque às vezes Deus lhe abençoa, mas você não gere bem, não organiza bem, e vai passar por alguns problemas de saúde, financeira e por aí vai. Então vai ter problema? Vai. A diferença é porque aquele que está na casa do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Essa é a diferença. Então, se nós se entregarmos de corpo e alma, nada vai faltar. Se nós cumprirmos o estatuto e os mandamentos que o Senhor mandou. Então nós devemos esforçar. Aí vem o versículo 6. Lugar de guardar a palavra é no coração. Aonde nós vimos isso? No versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa é uma afirmação. Esse versículo é uma afirmação. Então, aí você pode pensar, como é que Moisés está afirmando uma coisa que ele está ensinando o povo? O que é que ele está ensinando? Cumpre os mandamentos, cumpre os estatutos, se entrega ao Senhor. Se você fizer tudo isso, todas essas mensagens vão estar no seu coração. Aí vem a parte de Jesus, e cumprir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de corpo, alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Cumprindo isso, você cumpre tudo. Por quê? Porque você se entregou ao Senhor. Aí você vê que Moisés diz: se você fizer isso, estará no seu coração. Isso vai estar no seu coração. E na hora que falhar, o Espírito avisa na hora. Então Moisés está sempre relembrando. E olha como não ficou só lá, veio até nós. E deixa eu te falar, que a sua família também está inserida. A sua família também está inserida nos princípios, nos valores e na bênção de Deus. Já que nós somos um povo que temos algo exclusivo de Deus, uma promessa que é exclusivo para nós, o povo escolhido. Então essa nossa devoção, sendo exclusiva, a nossa família também entra. Porque no versículo 7 deixa bem claro: e as intimarás a teus filhos. Isso aqui está falando da família. O primeiro está falando de geração, aqui está falando da família. Ensinarás aos teus filhos, e nelas falarás sentado, andando pelo caminho, deitado e se levantando. Teve um dia, eu até contei para minha esposa, estava em casa lá no quarto, o nosso neto estava mais isolado. Aí me deu vontade, vamos orar lá, chamei ele para orar. Vamos, aí eu me ajoelhei. Aí uma oração de criança, né, você começa a ensinar, orar pelos tios, orar pelos primos, orar pelos avós, pela mamãe, pelo papai. Eu comecei a citar nome. Aí ele repetindo, eu falava e ele repetia, eu falava e ele repetia. Eu acho que estava quase 2 minutos já de joelho, e eu falando, ele repetindo. Aí teve uma hora que ele disse, amém. Eu não disse o amém, mas ele disse, porque já estava quase 2 minutos. Aí eu achei graça na hora. Aí depois, quando a minha esposa estava em casa, eu disse, olha, eu orei para ele, e eu fiquei orando, ele repetindo, eu passei foi tempo. E ele cansou e disse amém antes de eu falar. Eu vou orar aqui de novo, presta atenção. Aí eu me ajoelhei, aí ele se ajoelhou do outro lado, e nós começamos a orar. E eu falava e ele repetia, eu falava e ele repetia, eu falava e repetia. Igreja, eu acho que já estava passando dos 3 minutos, mas ele não disse mais o amém. Por quê? Porque eu fiz uma vez e isso já ficou gravado. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Ensinando e falando e compreendendo, a tua família também vai entrar na bênção. Porque a palavra do Senhor diz: se creres de todo o coração, será salvo tu e a tua casa. Olha como os princípios e os valores ainda continuam. Mas vem adiante. Vamos adiantar aqui. Os judeus, eles usavam isso, ensinando seus filhos. Eles sempre praticavam isso. Mas no momento em que relaxava, aí o problema acontecia. Aí precisava Deus intervir.
Porque aquele povo era um povo exclusivo. Aquele povo era um povo que ele tirou para si. Se a igreja do Senhor não continuar com esses princípios, esses valores, ela vai se perder. E vai ser só um templo e não ser mais a igreja. Porque a Bíblia Sagrada diz que no meio da igreja vai ter trigo e vai ter joio. Mas em nenhum momento ela diz que vai ter igreja só de joio. Por quê? Porque a partir do momento que sair do princípio dos valores da Bíblia Sagrada, não é mais igreja do Senhor, não é reunião secular. Igreja do Senhor é aquelas que obedecem os seus princípios, os seus valores. E isso é sempre preciso ser lembrado. Sempre, sempre, sempre. A experiência daquele povo era através do ensinamento das Escrituras. E através disso, se queremos que nossos filhos aprendam da Bíblia Sagrada, que nem aquele povo judeu aprendiam, então é preciso que nós ensinamos Deus todo dia. E diariamente, né? Diariamente. O dia todo e todo dia. Porque assim a nossa família entra nas bênçãos. Mas aí, vem o versículo 8 e o versículo 9, para nós encerrar. Atarás, pois, sinal na mão, para que não esqueça. Será que o que de fato Moisés estava ensinando era que amarrasse alguma placa, alguma coisa nas mãos, trazendo para nós hoje? Não necessita nós andar com placa na mão, com algo na mão, porque isso agora está dentro do coração. Mas ele diz, escreve também nos umbrais da porta, para que todos vejam. Por quê? Porque era costume dos judeus. Possamos dizer, isso era comum deles escrever algo. Se você analisar naquela parte, quando o povo estava sendo liberto ainda, não foi mandado passar por sangue, o sangue dos umbrais da porta. Então era comum na cultura judaica colocar algo sobre a porta. O que é que Moisés está dizendo? Para que todos vejam que você cumpre, para que todos percebam que essa casa é uma casa que cumpre os mandamentos de Deus. Como que hoje nós somos vistos assim pelo mundo? É praticando. Porque se nós realmente praticarmos, a nossa casa entra debaixo da bênção e começa a se converter, e aquele que estava distante começa a vir para os caminhos do Senhor, e o mundo inteiro vai ver, aquela casa é uma família que serve o Senhor, aquela casa é um povo de Deus. Porque quando bota nos umbrais da porta ou na calçada, é para que alguém entre e veja, e para que passe e veja. E isso o mundo vê pela presença do Espírito Santo cumprindo as mesmas coisas, porque os princípios e os valores continuam, porque o fim da lei, o peso da culpa, da punição do pecado, ela se encerra na obediência. Porque aí a graça do Senhor Jesus vai estar dentro de nós, e o peso daquela culpa que tinha o salário do pecado cometido não vai estar mais sobre nós, porque Cristo já pagou e nós vivemos livres. Aí uma vez um determinado cara foi nisso. Então quer dizer, se nós tivermos ligado com Jesus, nós podemos praticar os erros? A mentalidade do cidadão. Ele diz, não, quem foi que disse isso? Onde é que está na Bíblia Jesus dizendo, minha graça lhe perdoa? Então, é o suficiente, você pode fazer o que quer. Em nenhum momento Cristo disse isso. Muito pelo contrário, quando ele perdoava alguém, quando ele curava alguém, o que é que ele dizia? Vai e não peques mais. A partir do momento que nós temos isso no nosso coração, nós entregamos de corpo e alma, com todas as nossas forças, todos os pecados que aqui estavam sendo relembrados, porque era condenado por Deus, automaticamente nós deixamos de fazer. Então, o peso do medo não está mais sobre nós. O peso da punição não está mais sobre as nossas costas. O jugo não está mais sobre os nossos ombros. Cristo quebrou. Nós vivemos na dependência da graça do Senhor. Mas pode prestar atenção, quando talvez pelo pensamento aconteça algo que incomoda o nosso espírito, nós temos que se arrepender. Porque o Espírito faz esse trabalho.
Quando nós falamos algo contra o irmão, o que é que acontece? Aquilo incomoda a gente, nos incomoda. O Espírito vai trabalhando nessa área e nós vamos se arrependendo, porque a Bíblia Sagrada sempre nos comparou com terra. Onde é que coloca a semente? Na terra. Quem é a terra boa terra? É nós. Onde é que estava o tesouro escondido? Na terra. Deus sempre nos comparou dessa maneira, até porque nós somos pó e barro mesmo. E Ele sempre traz essa comparação. Mas quando a semente, Cristo Jesus, plantada por Deus na cruz do Calvário, morreu lá, ela germinou. Então nós somos essa terra onde o Evangelho germinou e cresceu, mas o Espírito Santo está trabalhando nesse terreno e sempre nos corrigindo, e sempre tirando os empecilhos, e sempre. Eu até uma vez preguei no Culto de Varões, outro dia eu posso ser que eu traga para a igreja em modo geral essa mensagem que eu trouxe da parábola do semeador. Foi até interessante a forma como o Espírito me fez entender. O Espírito Santo é quem trabalha nesse terreno, limpando, capinando, espantando os pássaros que vêm retirar a semente, cortando os espinhos e deixando o terreno bom. Mas para aquele que se entrega, aquele que permite que ele trabalhe. Esta é a mensagem. Relembrar é sempre bom. Saber qual é o motivo de eu estar na casa do Senhor. Qual é realmente o meu verdadeiro motivo? O que foi que me fez vir à igreja? Porque Abraão, olha o que Deus faz com o homem. Eu vou encerrar aqui. Já está quase no limite já. Abraão, quando foi escolhido, foi dito ao povo uma promessa, que aquele povo viria uma descendência dele, queria possuir aquela terra, povo grande, mas ele disse também que o povo iria ser escravo. Mas depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac Jacó, a continuidade foi Judá, mas antes de Judá começar, o que foi que ele viu? Ele viu uma fome naquele país, naquela região. Ele não quis interferir no tempo, não quis interferir no planeta, mas ele quis prover no meio da dificuldade. Então ele faz José ter um sonho, José sai de lá, é vendido, os seus irmãos não sabem da história, fica com ciúmes dele, irado dele, ele é vendido, ele é reparado no Egito. No Egito ele desvenda um sonho de Faraó, ele acaba sendo governador. No momento da fome, onde é que o povo vai? Vai para o Egito, onde estava José, para socorrer o povo. Ao ser socorrido lá, a Bíblia diz que Faraó morre, ou Jacó morre primeiro. Jacó morre, mas Faraó tinha ainda um trato. Mas Faraó morre, vem o outro Faraó, mas José estava vivo. Então o trato continuou. A Bíblia diz que José morre, mas o trato continuou porque Faraó era amigo dele, conhecia ele e a origem do pai. Então amava aquele povo. Mas quando o Faraó morre, vem outro. Aí é onde começa. Porque vem aquelas pessoas e começam a articular e dizer: o povo está grande demais. Em outras palavras, se esse povo se reunir, pode tomar o nosso reinado, pode tomar a nossa terra. Então vamos aqui oprimir eles, vamos botar ele para trabalhar mais. As crianças que forem nascendo, manda as parteiras matar. E é daí onde começa. Aí aqui é onde vem Moisés. O interessante que Moisés sabia que não ia entrar, mas mesmo assim fez questão de relembrar. Então é importante sempre relembrarmos os princípios e os valores, olhar para si e ver: será se eu estou dentro? Será se eu estou de acordo? Será se eu estou caminhando perfeitamente? Para quê? Porque só possuirá a terra aqueles que cumprem os mandamentos. Foi isso que Moisés disse ao povo. Então cumpre aqui, quando está andando, para quando entrares as abundâncias do Senhor e a terra produzir leite e mel. Que nós possamos cumprir os princípios, os mandamentos e os valores para possuir a terra que vai ser boa, que vai ser de ouro e
cristal, um rio de água cristalina, os muros de jaspe, uma cidade maravilhosa, preparada e separada para um povo exclusivo. Então tenha a devoção exclusiva a Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.